Shalom, shalom, e aí pessoal, como vão vocês? Espero que bem. Hoje nós vamos falar sobre a oração, a tefilá. A oração vem do hebraico tefilá e significa, e tem um sentido relativo à questão de orar, de conversar, de interceder. No hebraico, essa palavra tefilá, ela é expressa pelas letras Tav, P, Yod, Lamed e Re, que no sistema pictográfico elas vão ter um simbolismo cada letra. O Tav vai simbolizar sinal ou cruz, o P, boca, o Yod, mão, o Lamed, chicote ou aguilhão, e o Re, janela, sendo que o Tav vai ter o sentido de sacrifício, o P o sentido de conversa, o Yod o sentido de mão, o Lamed, disciplina, e o Re, escape. Então, o que seria a oração no contexto pictográfico do simbolismo hebraico da palavra tefilá? É uma conversa onde Deus age através do sacrifício de seu Filho, onde temos um escape e, se preciso, somos disciplinados por Deus para andar como Ele deseja que andamos. Isso é a oração. Agora que nós já conhecemos o que significa a tefilá, tem outra questão alusiva a tefilá, que os judeus eles usam um pano chamado talit. E o talit, ele lembra a tefilá. A palavra talit e tefilá tem uma certa semelhança. E como os judeus usam o talit para orar, Jesus, quando ele vai ressuscitar a menina, a filha de Jairo, ele diz talita cumi, no aramaico, que significa menina, eu te digo, levante-se, né? Porque se fosse menina, levanta, era talita cum. Mas não, ele diz talita cumi, ou seja, menina, eu te digo, levanta-te, em aramaico. Então, Talita, que alguns acham que é o nome da filha de Jairo, outros acham que, como a língua ali era o aramaico, Jesus disse em aramaico, menina, né? Temos até um vídeo aí falando sobre a filha de Jairo, né? Que foi ressuscitada pelo mestre. Se você quiser dar uma olhada, tá aí na nossa lista de vídeos aí do canal. Então, Talita cumi. O nome Talita, independente se era um nome próprio ou se era um nome comum, está lembrando de certa forma o talit, que lembra a oração. Então é como que Jesus queria dizer, pelo poder da oração eu te digo, levante-se, entendeu? No grego, oração é proseuche. No aramaico é slawata ou slawoto. A oração, do ponto de vista teológico, é uma coisa maravilhosa. Nós vamos ver com base em Êxodo 30, 34 a 38. Eu vou ler na Taná, mas você que tem a Bíblia em português pode abrir em Êxodo. Vou abrir em Shemot, que é Êxodo, na nossa Bíblia hebraica, que não se lê Êxodo, né? Shemot em português é nomes, porque o livro começa dizendo, vai ele Shemot, estes são os nomes. Então nós temos aqui, no capítulo 30, eu quero destacar aqui o versículo 34, que diz, Vayomer Adonai el Moshe, Kar lecha samim nataf u shehelet verhelevena samim u levona zakar bat devar Adonai. Não, quer dizer, bevar e reie. Confundi aqui. E reie. Então, observe aí no versículo, eu vou ler de novo, vamos ler Êxodo 30, 34 em hebraico, mais uma vez. Vaiomer Adonai el Moshe, disse o Senhor a Moisés, Kar lecha samim. O que é que Deus está dizendo aí? Kar lecha, toma para ti. Essa expressão hebraica samim, ela é traduzida como especiarias, ok?
Toma para ti especiarias. Ela também pode ser traduzida como incenso. Especiarias, o levonar, sacar, não. Toma para ti especiarias, né? Que é vai Omer Adonai el Moshe, disse o Senhor a Moisés, Kar lehar, toma para ti, Samim, especiarias. Nataf, olha as especiarias que o Senhor está pedindo a Moshe. O Shehelet, ve relevena, Samim, o levoná. Aí continua no versículo. Zakar, bat, bebat, yeye. Então, quais são as especiarias que o Eterno está pedindo a Moshe? Isso é muito importante e relevante. Quando ele diz, aqui no versículo 34, vai Omer Adonai a Moshe, disse o Senhor a Moisés, Kar lecha, toma para ti, Samim, especiarias. Quais são as especiarias que o Eterno pede a Moshe? Primeiro ele pede o Nataf. Nataf, que no aramaico targúmico é netofa. E no aramaico moderno é netafta ou netafto. Netofto ou netafta. Então, Nataf, hebraico, aramaico targúmico, netofa, aramaico moderno, siríaco oriental, netafta, siríaco oriental, netofto, que é o estourak, ok? Qual é a segunda especiaria? Vamos ler na Bíblia hebraica. O Sheleret. O Shehelet. O que é esse Shehelet? Em hebraico, Sheleret. No aramaico targúmico, Tofera. No aramaico targúmico, Tufra. Corrigindo. Tufra. No aramaico moderno, siríaco oriental, Tefra. Siríaco ocidental, Tefro. Então, Shehelet, no hebraico, Tufra, no aramaico targúmico, Tufra, no aramaico siríaco oriental, moderno, Tefra, no siríaco ocidental, Tefro, certo? Que é a única, o cravo de odor. A Torá traduzida vai traduzir como cravo de odor. A maioria das Bíblias vai traduzir como ônica. A terceira das principais especiarias, vamos ler na Bíblia hebraica. Já vimos o Nataf, o Shehelet, ou seja, estourak e ônica. E agora, ó, Verelevna. E o que é o relevna? Relevna é o gálbano, que no aramaico targúmico é releveneta. E no aramaico siríaco oriental, relvanita. Isso, relvanita. No aramaico siríaco ocidental, relvonito. Então, o gálbano, que é o relevená, no aramaico targúmico nós lemos como releveneta. No aramaico siríaco oriental, relvanita. No siríaco ocidental, relvonito. Certo? Que é o gálbano. Ok? Vamos fechar nossa Bíblia hebraica e vamos continuar a análise do incenso sagrado. Apocalipse 5:8 também vai falar desse incenso sagrado. Eu ia fechar a Bíblia, mas nós vamos precisar dela. Vamos lá em Apocalipse 5:8. Você que tem a Brit Hadashah, que é a tradução hebraica do Novo Testamento, a Brit Hadashah, Nova Aliança ou Novo Concerto, 5:8 está escrito da seguinte forma. Vamos ver aqui. 5:8. Deixa eu achar o 8 aqui.
Certo. Ketoret. Observe aí que na Brit Hadashah nós vamos ter a expressão Ketoret. Ketoret. Certo? E a expressão Tefilot. Tefilot. Ketoret e Tefilot. O que diz o versículo 8 do capítulo 5 de Ha'it Galut, a revelação. Vamos ler? Vekasher laka oto naflu arba hachayot esrim de arba hazekenim lefnei hashe ulehal echad nevel vekarot zahav meleot ketoret asher hi teflot hakedoshim. O que significa esse tefilot hakedoshim? Oração dos santos. Que o versículo diz que essa oração dos santos, ela é simbolizada pelo incenso que é lançado sobre a terra no incensário Ketoret, incensário. Olha só que o incensário ele está ligado à oração. O incensário é um dos componentes da indumentária do, vamos dizer assim, EPI do sacerdote, ok? Então, segundo o Midrash, o incenso, no ponto de vista do Talmud, era composto por 11 especiarias. A Torá afirma que 3 elementos principais formam o incenso sagrado. Por que 3 elementos principais? Porque em Shemot 30:34, nomes 30:34, ou Êxodo 30:34, nós vemos que tem Mistorak, ônica, gálbano e vai falar também de outras especiarias. Então, segundo o Talmud, eu não estou dizendo que sim nem que não, eu estou dizendo que o Talmud vai dizer que são cerca de 11 especiarias, ok? O incenso era elevado ao Eterno para o adorar, mas também para aplacar sua ira, como mostra a Torá no Sefer Bemidbar. Lá em Bemidbar nós vemos Deus executando seu juízo, carbonizando rebeldes lá, literalmente carbonizando. E Arão, o Cohen Agadol, o sumo sacerdote, em aramaico Kahana, ele vai ali com o incensário e ele aplaca a ira divina através do incensário. Aquele incensário com o incenso sagrado que nós estamos estudando, ele simboliza a oração dos santos. Então, quando Arão ele ora, Deus para de castigar o povo. Mas quando Deus parou, já tinha muita gente que havia sido exterminado pela ira do Eterno. É claro, horrenda coisa cai nas mãos de Deus vivo. Então, no livro de Números, Bemidbar, no deserto, nós vemos Deus se revelando ali em Taberá, acendendo ali a sua ira e queimando o povo. E em várias ocasiões Deus carboniza o povo rebelde. E em certas ocasiões Aharon intercede ao Eterno e manda o incenso para Deus, que simboliza as orações. E é isso que nós vamos estudar agora, os elementos do incenso sagrado. Observação: no Yom Kippur, dia do perdão ou dia da expiação, somente o Cohen Agadol, o sumo sacerdote, ofertava incenso no Sanctum Sanctorum, no latim Sanctum Sanctorum, Santo dos Santos. Em hebraico, Kodesh HaKadoshim. Kodesh HaKodashim. O Kodesh HaKodashim é Santidade de Santidades, ou Santo dos Santos, que é o lugar onde ficava a Arca da Aliança, no Mishkan, no tabernáculo.
e também no Templo de Salomão, em Bet Hamikdash Hamelech Shelomo. Os elementos do incenso sagrado, como nós vimos de acordo com o Talmud, e até podemos dizer, por que não, de acordo com a própria Taná, lá em Shemot 30:34, que são 3 elementos principais, né? Temos 3 elementos principais, mas existem outros elementos que compõem o incenso sagrado. Mas eu queremos focar aqui, os elementos principais. Estourak, ônica, que a Torá traduzida vai traduzir como cravo de odor, certo? Gálbano, especiarias, que são outras especiarias, e o incenso puro. Então nós temos 5 elementos para o incenso sagrado. Quais são eles? Estourak, ônica ou cravo de odor, certo? O gálbano, especiarias, outras especiarias, e o incenso puro. Vamos focar nas 3 primeiras, estourak, ônica e gálbano. Os nomes hebraicos e aramaicos dos elementos sagrados é algo que é de suma relevância. Vamos dar uma olhadinha aqui. Quais são as 3 principais samim, especiarias do incenso sagrado? Primeiro, como nós já vimos, nós temos o estourak, que é o nataf, em aramaico targúmico, netofa, em aramaico moderno, netafta, ou netofto. E o que é o estourak do ponto de vista teológico, né? Analisando um ponto simbólico do estourak? O que é o nataf? É uma planta que, para extrair o incenso, ela tem que ser triturada. Ela tipifica a oração por quebrantamento. Já viu que tem hora que você só busca a Deus se Deus lhe passar na prensa, né? Um irmão me disse uma vez, eu nunca esqueci, que você só faz o caldo de cana, quem é cearense aí vai entender minha linguagem. Você só faz o caldo de cana se você esmagar a cana, né? A cana inteira não vai ter caldo de cana de jeito nenhum, mas quando você moe ali a cana, sai o caldo de cana. Mesma coisa se a gente trazer para um ponto de vista mais judaico, né? Só vai ter o óleo se eu esmagar a oliveira, o fruto da oliveira, que é a oliva. Se eu não esmagar o fruto da oliveira, não vai ter óleo. Eu só vou ter suco de caju se eu esmagar o caju. Eu só vou ter suco de manga se eu triturar a manga, né? Então, isso que você está passando é estourak. Esse momento de dor, esse momento de luta, essas coisas que Deus tem permitido na tua vida, não é por acaso. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem crente que só busca a Deus no estourak, se for ofertando estourak, que é a planta que, para tirar o perfume dela, tem que esmagar. Tem crente que tem que ser esmagado direto. Glória a Deus. Tem que ser esmagado, senão ele não vai buscar, senão ele não vai se chegar a Deus. Ele não vai orar se ele não for esmagado. Deus sabe como trabalhar. Por que é que Deus disse para Satanás que podia provar Jó? E quando foi com Pedro, ele disse: ó, Pedro, Satanás pediu para te peneirar e eu não deixei. Porque Deus sabe quem aguenta e até onde aguenta. Por que é que Deus deu uma prova grande a um irmão ali e uma aparentemente menor a outro irmão ali? É porque sabe o peso da cruz de cada um, até onde a pessoa aguenta. Ele não nos dá nada além das nossas forças. Então o estourak é a oração por quebrantamento. Eu e você somos sacerdócio real. Então vai ter hora que a gente, para formar um incenso, vai precisar do estourak. E só tem estourak se tiver quebrantamento. E para ter o quebrantamento, se prepara aí que se passares pelas águas, eu estou contigo. Quanto pelos rios não te submergirão, quanto pela chama não te queimarás, né? A chama arderá em ti. Então, não temas, porque eu te remi, chamei pelo teu nome, tu és meu, né? Deus, ele não vai lhe deixar passar na fornalha só, na cova de leões só.
Ele vai permitir, mas ele passa com você. A diferença de nós para o mundo é que na prova Deus passa conosco e o mundo passa só. Glória a Deus. Então, o estouraque é a oração por quebrantamento. É quando Deus, para chamar o crente para perto dele, para chamar seus escolhidos para perto dele, ele precisa permitir que ele seja moído para exalar o perfume do estouraque. Vamos para a segunda especiaria. Segundo componente principal aí do incenso sagrado é a Shehelet, que no aramaico targúmico é Tufra, e no aramaico moderno é Tefra ou Tefro. O que é a única, o cravo de odor? Na verdade, a única é um molusco que ele é encontrado nas profundezas do mar Mediterrâneo. Para tirar o perfume da única, você tem que ir lá no fundo do mar Mediterrâneo. Não me pergunte como é que os judeus faziam isso, que aí é mistério, é solto. Então, tinha que ir no fundo do mar Mediterrâneo, pegar aquele molusco, esmagar ele e tirar aquela tinta vermelha cheirosa que formava a única. E o molusco do fundo do Mediterrâneo, que tipifica a oração do fundo da alma. É aquela oração que você faz que nem Ana. Ana, ela ia orar e ficava... Ele olhou e disse, perguntou se ela tinha bebido, né? Ela disse, não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito, atribulada de espírito. Não tenho bebido bebida forte nem vinho, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Então respondeu Eli e disse, vá em paz, e que o Deus de Israel te conceda a tua petição. E Ana não teve só Samuel, a gente sabe a história, ela teve outros filhos e filhas depois. Glória a Deus, porque Deus não deve nada a ninguém. A Bíblia deixa claro que ela não era estéril, foi Deus que cerrou a madre. Deus interviu na procriação de Ana. Deus proibiu Ana de ter filho, porque Deus sabe como atrair o cristão a ele. Às vezes Deus permite algumas coisas para o nome dele ser glorificado. Lázaro teve que ficar doente. A filha de Jairo teve que morrer. Uma das viúvas lá de Naim teve que perder o filho para a glória de Deus ser manifesta. Teve um cego que teve que nascer cego para o nome de Deus ser glorificado. Glória a Deus. Então a única é a oração do fundo da alma. É aquela que o Espírito vai entre as juntas e medulas, entre a alma e o Espírito. Vai na divisão ali da alma e do coração. E ele faz ali um raio-x espiritual. Às vezes você não consegue falar, mas você ora com lágrimas, com gemidos que só o Espírito de Deus, o Ruach HaKodesh, o Ruach HaDekutsha, consegue traduzir com gemidos inexprimíveis. Você tem um valor. O Espírito Santo, ele se move em você. Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Então a única é a oração do fundo da alma. É aquela oração onde você se derrama na presença do Senhor. Onde você diz tudo seu ao Senhor. E tem também a oração gálbano, que é o terceiro elemento dos elementos principais, que é o Helebená. Helebená, que no aramaico targúmico é Helebeneta. E no aramaico moderno é Helbanita ou Helbonito. E o que é o Helebená? O gálbano. O gálbano é uma especiaria que é tirada de uma planta que chora. Como assim planta que chora? A água que sai voluntariamente do gálbano simboliza a oração voluntária. É quando você ora, não porque tem uma causa para Deus agir, não porque alguém pediu oração a você, não porque você está numa luta travada espiritual, usando as armaduras de Deus de Efésios 6 para resistir os dias maus, porque os dias são maus, mas aquele que está com o Senhor prevalece. Então, não por isso, mas porque você sentiu de falar com Deus. Você é grato a Deus não pelo que Ele fez, mas pelo que Ele é.
Então você vai falar com Deus porque Ele merece a sua adoração. Você vai falar com Deus porque você quer amizade com Deus, você quer comunhão com Deus. Então Gálbano é a oração voluntária. Você vai orar porque você quer orar. Não porque ninguém mandou, não porque a situação está favorecendo que você ore. Mas porque você, como filho, quer falar com o Pai. Como amigo, quer falar com Deus. Como adorador, quer ter um contato com o adorado. Glória a Deus. Então, o Gálbano é a planta que chora. Resumindo, somos sacerdócio real de Deus. Isso quer dizer que nós intercedemos a Deus. Somos embaixadores de Deus aqui na terra. Sim, você representa Deus aqui na terra. Por isso que devemos levar uma vida justa e piedosa e de obediência a Deus. Haja vista, estamos cercados por uma grande nuvem de testemunha. Mas, irmão, eu pequei. A ordem é, não pequeis, mas se pecar, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Então ele pode advogar, porque o que se arrepende e deixa, alcançará a misericórdia. Então se você se arrependeu, arrepender no hebraico é techuvá, que vem da raiz chuve, que quer dizer voltar, ir para o caminho certo, retroceder do caminho errado e ir para o certo. Então, quando você vai para o caminho certo, no aramaico é tuba, tem o mesmo sentido. Quando você volta para o caminho certo, que é Cristo, que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então você praticou a techuvá, você voltou, você se arrependeu. Se arrepende e deixa, alcançará a misericórdia. E assim como você perdoa as pessoas, Deus vai lhe perdoar. Mateus 18, né? Então, estourar, planta que para extrair o incenso tem que esmagar. Tipifica a oração por quebrantamento. É quando Deus quebra mesmo o vaso para fazer um vaso melhor. É quando Deus quebra a planta para tirar o perfume dela. Então, se você está passando num vale de Jacó aí, ou num vale de Jaboque aí, ou num vale de Brahá, Deus é contigo num vale. E Ele vai te dar vitória, é só porque você é sacerdote e tem que produzir o estouraque. Tem que ser esmagado para tirar o estouraque, o perfume do estouraque. Ônica, molusco do fundo do subterrâneo, simboliza a oração do fundo da alma. Você é sacerdote, o sacerdote tem que ter ônica. Ônica é a oração do fundo da alma, é quando você se derrama nos pés do Senhor, igual a Ana. Gálbano, planta que chora. Essa planta, ela flui água dela voluntariamente. Então aquela oração voluntária, sacerdote também tem que ter oração voluntária, que é o Gálbano. Então que Deus em Cristo nos abençoe e que possamos levar uma vida de oração na presença do Rei.